Mateus capítulo 1. Os antepassados de Jesus Cristo. Esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, que era descendente de Abraão. 2. Abraão foi pai de Isaque, Isaque foi pai de Jacó, e Jacó foi pai de Judá e dos seus irmãos. 3. Judá foi pai de Pérez e de Zera, e a mãe deles foi Tamar. Pérez foi pai de Esrom, que foi pai de Arão. 4. Arão foi pai de Aminadab, que foi pai de Nazon, que foi pai de Salmão. 5. Salmão foi pai de Boaz, e a mãe de Boaz foi Raabe. Boaz foi pai de Obed, e a mãe de Obed foi Rute. Obed foi pai de Jessé. 6. Que foi pai do rei Davi. Davi e a mulher que tinha sido esposa de Urias foram os pais de Salomão. 7. Salomão foi pai de Roboão, que foi pai de Abias, que foi pai de Asa. 8. Asa foi pai de Josafá, que foi pai de Jorão, que foi pai de Úzias. 9. Úzias foi pai de Jotão, que foi pai de Acás, que foi pai de Ezequias. 10. Ezequias foi pai de Manassés, que foi pai de Amon, que foi pai de Josias. 11. Josias foi pai de Jeconias e dos seus irmãos, no tempo em que os israelitas foram levados como prisioneiros para a Babilônia. 12. Depois que o povo foi levado para a Babilônia, Jeconias foi pai de Salatiel, que foi pai de Zorobabel. 13. Zorobabel foi pai de Abiúde, que foi pai de Eliaquim, que foi pai de Azor. 14. Azor foi pai de Sadoque, que foi pai de Aquim, que foi pai de Eliúde. 15. Eliúde foi pai de Eleazar, que foi pai de Matã, que foi pai de Jacó. 16. Jacó foi pai de José, marido de Maria, e ela foi a mãe de Jesus, chamado Messias. 17. Assim, houve 14 gerações desde Abraão até Davi, e 14, desde Davi até que os israelitas foram levados para a Babilônia. Daí até o nascimento do Messias, também houve 14 gerações. O nascimento de Jesus Cristo. 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, a sua mãe, ia casar com José. Mas antes do casamento ela ficou grávida pelo Espírito Santo. 19. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. 20. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. 21. Ela terá um menino, e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. 22. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. 23. A virgem ficará grávida, e terá um filho, que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus está conosco. 24. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. 25. Porém não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs no menino o nome de Jesus. Gênesis capítulo 1. A criação do universo e da raça humana. 1. No começo Deus criou os céus e a terra. 2. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. 3. Então Deus disse: que haja luz. E a luz começou a existir. 4. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. 5. Deus pôs na luz o nome de dia e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou, e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. 6. Então Deus disse: que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. 7. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão, e a outra parte ficou do lado de cima. 8. Nessa divisão Deus pôs o nome de céu. A noite passou, e veio a manhã. Esse foi o segundo dia. 9. Aí Deus disse: que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. 10. Deus pôs na parte seca o nome de terra, e nas águas que se haviam ajuntado ele pôs o nome de mares. E Deus viu que o que havia feito era bom. 11. Em seguida ele disse: que a terra produza todo tipo de vegetais, isto é, plantas que deem sementes e árvores que deem frutas.
E assim aconteceu. 12 A terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão sementes e árvores que dão frutas. E Deus viu que o que havia feito era bom. 13 A noite passou, e veio a manhã. Esse foi o terceiro dia. 14 Então Deus disse: que haja luzes no céu para separarem o dia da noite e para marcarem os dias, os anos e as estações. 15 Essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. 16 Deus fez as duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E fez também as estrelas. 17 Deus pôs essas luzes no céu para iluminarem a terra. 18 Para governarem o dia e a noite e para separarem a luz da escuridão. E Deus viu que o que havia feito era bom. 19 A noite passou, e veio a manhã. Esse foi o quarto dia. 20 Depois Deus disse: que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos, e que na terra haja aves que voem no ar. 21 Assim Deus criou os grandes monstros do mar, e todas as espécies de seres vivos que em grande quantidade se movem nas águas, e criou também todas as espécies de aves. E Deus viu que o que havia feito era bom. 22 Ele abençoou os seres vivos do mar e disse: aumentem muito em número e encham as águas dos mares. E que as aves se multipliquem na terra. 23 A noite passou, e veio a manhã. Esse foi o quinto dia. 24 Então Deus disse: que a terra produza todo tipo de animais, domésticos, selvagens e os que se arrastam pelo chão, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. 25 Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie, os animais domésticos, os selvagens e os que se arrastam pelo chão. E Deus viu que o que havia feito era bom. 26 Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. 27 Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. 28 E os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenha poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. 29 Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. 30 Mas, para todos os animais selvagens, para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, dou capim e verduras como alimento. E assim aconteceu. 31 E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. A noite passou, e veio a manhã. Esse foi o sexto dia. Gênesis capítulo 2. Assim terminou a criação do céu, e da terra, e de tudo o que há neles. 2 No sétimo dia Deus acabou de fazer todas as coisas, e descansou de todo o trabalho que havia feito. 3 Então abençoou o sétimo dia e o separou como um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. 4 E foi assim que o céu e a terra foram criados. O jardim do Éden. Quando o Senhor Deus fez o céu e a terra, 5 Não haviam brotado nem capim nem plantas, pois o Senhor ainda não tinha mandado chuvas, e não havia ninguém para cultivar a terra. 6 Mas da terra saía uma corrente de água que regava o chão. 7 Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivo. 8 Depois o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden, no leste, e ali pôs o ser humano que ele havia formado. 9 O Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas de todos os tipos, que davam frutas boas de se comer. No meio do jardim ficava a árvore que dá a vida e também a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. 10 No Éden nascia um rio que regava o jardim que, saindo dali, se dividia, formando 4 rios. 11 O primeiro é o Pison, que rodeia a região de Havilá, onde há ouro. 12 O ouro dessa região é puro, e ali também há um perfume raro e pedras preciosas. 13 O segundo rio se chama Gihon, ele dá volta por toda a região de Custe. 14 O terceiro rio é o Tigre, que passa a leste da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. 15 Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e nele fazer plantações.
16 E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim. 17 Menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois, no dia em que você a comer, certamente morrerá. 18 Depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. 19 Depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, ele os levou ao homem para que pusesse nome neles. E eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. 20 Ele pôs nomes nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens. Mas para Adão não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. 21 Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. 22 Dessa costela o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. 23 Então o homem disse: agora sim, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. 24 É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. 25 Tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha.